A paz do Senhor Jesus para você, minha querida. A paz do Senhor Jesus para você, meu querido. Hoje, neste dia exatamente, o Senhor confronta minha alma e me relembra do chamado. E que o chamado precisa ser feito de maneira profunda. E quando Deus quer expelir algo de nós, Ele quer que nós nos coloquemos na posição de servos e de adorador e canal de bênçãos na vida das pessoas. E eu te falo com toda certeza que o que o Senhor aplacou dentro do meu coração nessa manhã vai confrontar a sua alma e vai mudar a sua vida a partir de hoje, se você seguir a orientação do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o texto. A palavra de Deus está escrita no livro de Gênesis, capítulo 45, que diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E chamou: Fazei-a sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios e a casa de Faraó o ouviu. Com esse texto, eu quero falar com você algo sobrenatural da parte dos céus. José no meio da razão e da graça. José usa a razão ou deixa ser contagiado pela graça. Você conhece a história de José. Você sabe o que foi que aconteceu com José. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Antes mesmo de ser lançado numa cisterna, que vocês nem imaginam a imundície que havia ali dentro. José foi lançado numa cisterna. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, por quem jamais deveria ter sido vendido. José foi caluniado pela mulher de Potifar. José foi preso na masmorra. José viveu o quadro de luta e de sofrimento, e aqui eu abro um parênteses para te dizer, eu não sei qual é o sofrimento, qual é a luta, qual é a situação que você está vivendo hoje. Mas José precisava encontrar com seus irmãos. Uma hora, Deus virou o cativeiro de José. E José foi um servo obediente. Ele não murmurou, ele não reclamou. Ele podia ter ficado se vitimizando, ele podia ter ficado entristecido por tudo de ruim que aconteceu na vida dele. Mas José teve paciência para viver o processo. Só vive o propósito quem tem condição e capacidade de passar pelo processo. E José passou pelo processo e virou o governador do Egito. Olha que maravilha. Isso só Deus faz. Só Deus faz, mas depende de nós. E a fome chega na terra aonde os irmãos de José, a família de José estavam. E quem era governador que podia socorrer a família? Então os irmãos vai ter com ele. Sem saber exatamente, na memória deles não existia nem ossos mais de José. Porque já havia feito algo terrível com ele. Porém, o Senhor fez com que ele permanecesse de pé. E aí vem o confronto. O confronto entre José e seus irmãos. E quando José olha para os seus irmãos, o choro foi tão profundo, porque a ferida se abriu. Às vezes a ferida está ali na sua alma. Aleluia. E você não consegue entender a dimensão da sua ferida, mas é o momento que a ferida é aberta, ela é rasgada. E quando José se depara com seus irmãos ali, ele olha para os seus irmãos e pede que todos se retirassem e que ficasse apenas ele ali. E José olha para os seus irmãos e vem a razão. Eu julgo, eu condeno, eu os aponto ou eu perdoo. Eu condeno, eu julgo ou eu perdoo. Razão e graça. Mas José era consciente que se ele não perdoasse, a graça não descia. Então eu quero te dizer nesta hora, se você precisa liberar perdão para alguém, perdoa agora. Perdoa agora, porque senão a graça de Deus não vai descer sobre a tua vida. E essa palavra está dizendo para mim e para você, se você tem algum ressentimento,
Se tem alguma ferida dentro da sua alma, rabaixo, rasga o teu coração nesse momento e deixa a graça descer. Libera perdão para quem você precisa liberar. Liga, manda um e-mail, vai pessoalmente, encontre e libere o perdão. Se a sua vida está travada, é por falta de perdão. Libere perdão como José liberou perdão para os seus irmãos. E a graça de Deus desceu sobre a vida dele. E para a graça de Deus descer sobre a minha e a sua vida, você tem que perdoar. Perdoe agora, no nome de Jesus. E as feridas da sua alma serão curadas para a glória de Deus. Amém? Toma posse do que Deus está falando com você neste dia. Amém?